em busca da consciência. A ciência de nossos dias, principalmente o setor referente às funções cerebrais e seu devido conhecimento, encontra-se revestida de promessas de variada ordem. Visando especificamente ao domínio e à sua manipulação, embora alguns exagerem com os interesses pessoais, nem sempre ajustados com a ordem evolutiva. Buscando esclarecimento sobre consciência, que processos e mecanismos se desenrolam na esfera cerebral. Bem claro que temos acentuado interesse em saber como funcionam as unidades desse sistema. É zona produtora das funções ou apenas um campo receptor de energias mais específico? Ou mesmo um campo intermediário com dependências e produções próprias? As pesquisas científicas encontram-se em grande atividade com alguns resultados esclarecedores. São 100 bilhões de células nervosas, ao lado de possíveis 100 trilhões de microinterconexões, mostrando um campo da mais expressiva complexidade e que se está aclarando de modo adequado com a genética, mesmo com reduzidas conquistas. Consideramos também que, ao lado da estruturação física, verifica-se a existência de desconhecidos mecanismos dinâmicos de variados matizes. Ainda mais, devemos acrescentar as influências do padrão mental de cada indivíduo em face da evolução pelas desigualdades existentes. A vida em seu início, sob o comando de um campo organizador, envolve de tal modo a parte física que modifica seu comportamento associativo no sentido de união de novas formações apropriadas, conhecidas como simbiose. Estes modos de expressões bioquímicas se mostram de tal maneira que parece existir uma programação apropriada da célula. Uma espécie de independência quando todo impulso se dará à expensas do campo organizador ou campo espiritual com suas respectivas adaptações. Com a evolução de tal mecanismo, o processo de replicação celular se instala com o desenvolvimento da organização, até o aparecimento da estrutura cerebral, a grande tela dos impulsos da vida física. As razões desse impulso vital já se encontram nos movimentos celulares independentes, que procuram juntar-se quando os suplementos alimentares são reduzidos, traduzindo autêntica cooperação. A respeito dessa tendência de unificação celular, Claude Bernard
denominou-a constância do ambiente interno, ou seja, a homeostase dos nossos dias. Poderíamos dizer ao lado de alguns que esse processo representaria ensaio de expressões das emoções pelos impulsos elétricos existentes no conteúdo celular. Desse modo, o cérebro em formação já emite sinais denotando atividades associativas pela existência de uma fonte responsável pelos impulsos, que são ordenados, cadenciados e obedecendo a uma finalidade, porém alcançando a maturidade de seus ritmos na adolescência do indivíduo. Apesar de já conhecermos muitas das estruturas celulares do cérebro, o que sabemos do campo espiritual envolvido em tais formações? O que se faz em pesquisas laboratoriais está condicionado às nossas mensurações físicas. O que se passa além da dimensão física? Sabemos, dentro da lógica e das expressões da nossa organização mental, da existência de um campo com várias dimensões. Self, inconsciente passado, inconsciente atual, corpo mental e perispírito, comandando a figura, gravura. A fim de colhermos maiores conhecimentos, precisamos intensificar nossas avaliações com métodos espirituais de nossa compreensão. Por isso, necessitamos unificar e juntar esses dois campos de pesquisa, físico e espiritual, a fim de coletarmos conhecimentos com as possíveis soluções. A ciência está neste encalço para que possamos compreender a consciência com a multiplicidade de elementos daí decorrentes. Diante do enigma da manifestação da consciência, vários cientistas vêm aperfeiçoando seus testes e aparelhagens nesta busca, com finalidade de definirem os mecanismos que se desenrolam nos campos dos neurônios, onde existe uma atividade eletroquímica acentuada. Salientam-se as pesquisas de duas correntes ligadas, respectivamente, aos nomes de Christoph Koch e Susan Greenfield, na busca do que foi denominado correlatos neuroniais da consciência. Que podem ser definidos como subjetivos nos neurônios cerebrais em suas manifestações eletroquímicas. Bem claro que existem processos específicos nos neurônios cerebrais, mas não podemos asseverar a formação da consciência a expensas dos mesmos. Christoph Koch, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, assevera que um grupo específico de neurônios é o responsável pelo processo em questão. Isto é, admite a formação de consciência pelas descargas neuroniais de determinado grupo. Susan Greenfield, da Universidade de Oxford, já admite a formação da consciência como uma atividade neuronial de totalidade.
Assim, o primeiro defende zonas eletivas, o que denota limites, enquanto que Susan defende um processo de totalidade de envolvimento neuronial, de modo a traduzir um processo holístico. Além desses pesquisadores, muitos trabalhos de valor foram apresentados pelos neurocientistas do Mount Sinai, Universidade da Colômbia, Universidade de Wisconsin, Madison e muitos outros. Somos sabedores de que existem zonas específicas de recepção nos variados processos que se desenvolvem no psiquismo humano. Embora os mecanismos dessa ordem, mesmo tendo estações específicas de recepção, atinjam totalidades dos diversos grupos neuroniais. Não obstante, muitos deles mostrem variações de aspectos e funções. Ajuntem-se a tudo isso as realizações mentais com detalhes e de múltiplas apresentações coligadas à psicologia transpessoal. Apesar de todas essas valorosas pesquisas diante da imensa complexidade de ações e reações, ainda não se comprovam o nascimento e a formação da consciência nas células cerebrais, porquanto elas são as telas receptivas e adaptadoras das irradiações dos campos espirituais. Por tudo, podemos dizer que o intenso teor energético da nossa organização espiritual, com estruturação transcendendo as nossas percepções, deve circular e implantar-se nas diversas camadas do inconsciente que possuímos. Sofrendo nas suas diversas dimensões as respectivas mudanças vibratórias. Assim, da zona mais quintessenciada, purificada, que possuímos, o Self, partiriam os impulsos da caudal energética e a pouco trafegariam pelo inconsciente passado, alcançando o inconsciente atual e logo o corpo mental, seguindo-se a zona mais próxima do soalho físico, o perispírito, vida e gravura. Desse modo, após as devidas e necessárias adaptações das energias nessas camadas, as irradiações alcançariam a zona física, consigo carregando um autêntico impulso de comando e orientação com o envolvimento das influências do inconsciente passado, experiência das reencarnações anteriores com suas luzes e sombras. Aí, nas células nervosas, em zonas adequadas, com seu bioquimismo ainda desconhecido, em sua íntima estruturação e metabolização, haveria uma espécie de unificação com os elementos da atual herança genética. Desse modo, a atividade consciente do ser obedeceria uma linha evolutiva sem perdas
das experiências vividas e adquiridas? Entretanto, temos que salientar que boa parte desse desaguamento de energias poderia encontrar-se além dos sentidos físicos, com projeções dos conhecidos fenômenos parapsicológicos. Bem claro que do mecanismo estrutural da consciência nada sabemos, mas são conhecidos seus efeitos. Que se mostram de variadas tonalidades nos assentos cerebrais, porquanto por essa estrutura física se espraiam. Essas condições oferecem imensas variações devido ao arcabouço psicológico de cada ser, constituídas pelas heranças espirituais e a física herdada dos genitores. Devido a esses processamentos em que se desenha a evolução de cada ser, o mecanismo criativo de pensamentos mostra suas tendências, principalmente com os influxos das vivências pretéritas que fazem parte do conteúdo de cada ser. Como acentuamos, a onda energética originária dos lastros do espírito iria sofrendo impactos e adaptações pelas diversas dimensões do inconsciente, zona espiritual, até o perispírito e difundir-se-ia pela zona física, a fim de dar nascimento ao pensamento. Com todo o séquito dos sentimentos e campo da vontade, cujas variações e tonalidades mostram as condições pessoais em cada indivíduo. Entretanto, esse campo de transição entre perispírito e corpo físico pode captar energias externas de acordo com a sensibilidade do indivíduo, efeitos mediúnicos. E que pode manifestar-se em palavras faladas, psicofonia, ou escritas, psicografia. Ainda mais, como fontes criativas, ora por influência externa, ora do próprio indivíduo, ou mesmo mistura de ambos, nos conhecidos fenômenos intuitivos e suas imensas tonalidades. A consciência, pelas variadas apresentações, é de difícil definição. Mesmo assim, existindo muitas informações para nós, Jung fez uma bela abordagem: consciência e a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Isso quer dizer que os impulsos do self ao lado do inconsciente passado, atravessando as diversas dimensões até o perispírito, infiltram-se nos neurônios, onde sofrem novas reações adaptativas com as devidas exteriorizações. Esse campo de energia de nosso psiquismo, zona espiritual, por representar energias de desconhecidas dimensões, desaparece diante das medidas relacionadas com o nosso tempo, presente, passado e futuro.
Nesta posição, a consciência seria um despertar da vivência do pensamento. Em que se mostram as divergências do sentimento a influenciar o ambiente de conformidade com a evolução do ser. A intensa corrente constitutiva do Self, que denominamos de inconsciente puro, percorre os diversos campos dimensionais do inconsciente, do mais quintessenciado até o mais denso, o perispírito, cujas energias iriam assentar-se nos componentes específicos das células cerebrais, propiciando sua amostragem. Com isso, será lógico pensar que o teor energético em seu percurso daria elemento do inconsciente passado? Arquivo da vida, em que se encontram nossas experiências pretéritas, refletindo não somente as claridades, como também as sombras, que ainda carregamos em exatas condições e proporções, revelando as tendências e o teor biopsicológico do ser. Será que todo esse mecanismo poderia ser assim realizado? Talvez possa ser efetuado desse modo, naturalmente com imensos fatores em ação que passam desconhecidos nas estruturas íntimas dessas dimensões. Poderíamos equacionar tal procedimento dizendo que a onda energética, com a multiplicidade de seu conteúdo, já no inconsciente passado revelaria suas condições, nas quais sentimentos, vontade e pensamento se iriam desdobrando, mostrando as inúmeras características do pensar, do agir e do sentir. Nestes desdobramentos, os campos da inteligência se expressariam, revelando as conhecidas variedades de inteligência ao se afirmarem em face da evolução do indivíduo. Daí as variedades de inteligência intelectual, emocional e espiritual, que vêm sendo devidamente pesquisadas. Ao lado disso, acompanhando as condições com as quais se expressa no ser encarnado tal mecanismo, mostrarei de modo próprio a cada indivíduo o grupamento dos instintos, das emoções, da razão e da intuição, em que os mecanismos reflexivos possibilitariam as condições das sensações, da afetividade, comportamento, hábitos, vícios, virtudes, caráter e tantos outros elementos combinados ou não com os acima referidos. Por aí, podemos avaliar os imensos e variados fatores que existem nesse jogo psicológico da natureza humana. De futuro, a ciência envolvida nas razões espirituais, tal qual está acontecendo nos capítulos da física quântica e da biologia molecular, mostrará pesquisas e observações com o nascimento de novos paradigmas.
que possibilitarão melhor compreensão e entendimento do psiquismo humano. E ainda mais esclarecendo as razões e finalidade da vida. Jorge André dos Santos, Presença Espírita 2008, novembro, dezembro.